A cena começa com um homem assustador perguntando ao protagonista onde está o pai dele. Ele é chamado de Yuya. O protagonista percebe que, um dia durante o inverno de seu primeiro ano no ensino médio, ele, Yashi, agora está sentado na sala de estar de sua casa, cara a cara com um grupo de homens assustadores vestindo ternos pretos e óculos escuros. Todos têm cicatrizes nas bochechas, mostrando claramente que não são pessoas com quem se deve mexer. Hesitante, o protagonista diz que não sabe que acabou de chegar em casa. O protagonista entrega uma carta ao sujeito sombrio e, ao lê-la, o homem fica furioso e a rasga, dizendo que no final ele fugiu. Ele grita, e mais, ele até deixou o filho sozinho e o chama de covarde. O lema do pai do protagonista era que nunca se sabe o que pode acontecer na vida. Por isso ele sempre tentava se aproveitar das últimas tendências, mas estava sempre um passo atrás. Quando conseguia pegar o ritmo, a tendência já havia morrido. Por isso, tudo o que restava eram mercadorias não vendidas e uma pilha de dívidas. O que era pior é que, apesar de ser um pai imprestável, ele era muito amado pela mãe do protagonista. Mesmo com o passar do tempo, ela mantinha sua juventude e beleza. Quando andavam juntos, as pessoas os confundiam com irmãos. Como filho, ele se sentia orgulhoso da aparência deslumbrante da mãe e de suas habilidades culinárias tentadoras. Por causa disso, uma vez perguntou por que ela se casou com um homem tão inútil. Envergonhada, a mãe respondeu: "Você não acha bom ter alguém que se esforça ao máximo, à sua maneira?" Mesmo sendo adulto, ela amava o pai dele por ser assim, o que o protagonista achava estúpido. Ele fica em choque, pensando que o amor cega as pessoas. Conforme o tempo passa, ele olha para aqueles que trabalham arduamente com respeito, mas o pai havia ultrapassado seus limites. Ainda assim, ele também era culpado por estar nessa situação por não conversar sobre isso com ele. O protagonista chama o homem de Taka-san e pergunta quanto dinheiro o pai dele pegou emprestado desta vez. Taka responde que não vale a pena se irritar com isso, já que a dívida era de 30 milhões de ienes, e o pai continuava pegando dinheiro emprestado repetidamente para pagar o que já devia, o que só fazia a dívida aumentar. O protagonista percebe que esqueceu de mencionar que não tem muito medo de pessoas, pois conhece Takashi, Umi e Akataka. Apesar de Taka parecer durão no trabalho, ele sempre foi gentil com ele, parecendo um irmão mais velho. Mesmo assim, 30 milhões de ienes é muito dinheiro, e o dinheiro que o protagonista guardou de seu emprego de verão seria uma gota no oceano em comparação com essa quantia. Taka amaldiçoa o pai do protagonista, chamando-o de Katara, e reclama que ele fugiu para o exterior, deixando o filho para trás e tudo nas mãos dos advogados. O protagonista se lembra de um dia em que estava em casa, mas não havia ninguém lá. Ele encontrou uma carta na mesa, na qual seu pai dizia que sabia que isso poderia ser previsível, mas ele e a mãe do protagonista haviam decidido ir para o exterior. Parecia que o Japão era pequeno demais para ele, e que estavam indo para os cassinos de Las Vegas, pedindo para ele não se preocupar, pois um amigo tomaria conta da situação. Taka comenta que, mesmo tendo pais como esse, é quase um milagre o protagonista ter crescido bem. O protagonista responde que, como as pessoas mais próximas a ele eram inúteis, ele ao menos aprendeu muito com elas, o que surpreende Taka. O protagonista então pergunta o que Taka planeja fazer, já que o chefe não deixaria isso passar dessa vez, e que ele não poderia protegê-lo. O protagonista pensa que terá de arcar com as dívidas de seu pai, mas Taka o tranquiliza, dizendo que tentará convencer o chefe a mantê-lo sob sua proteção e que fará o possível para garantir que ele tenha uma vida digna. Enquanto encorajam o protagonista, dizem que ele não precisa se preocupar e que o melhor para ele é continuar sendo um estudante normal do ensino médio. Quando estavam prestes a sair, a campainha toca, assustando todo, e o protagonista corre para atender, curioso sobre o visitante. Era uma garota que dizia querer ajudar. O protagonista fica nervoso e empolgado ao vê-la. Ela tem cabelos longos e lisos como o céu noturno e olhos castanhos brilhantes como encantos cintilantes. Ela parecia uma deusa de uma pintura. O protagonista a reconhece como Itsubita, uma famosa beleza da escola particular Maia. Ela ganhou o título de Miss no concurso nacional de garotas do ensino médio do ano passado, sendo coroada a garota mais bonita do Japão. Sua aparência madura e sorriso ocasional encantavam a todo. O protagonista também a admirava, mas se perguntava como ela sabia onde ele morava, considerando que eles não eram colegas de classe e nunca haviam conversado. Itsubita nota que o rosto do protagonista está vermelho e pergunta o que está acontecendo. Hesitante, ele dá um passo para trás, insistindo que não está doente e se sente bem. Itsubita coloca a mão na testa dele para verificar se está com febre, fazendo-o se sentir envergonhado e suado. Ela conclui que ele está um pouco febril e sugere que vá ao hospital, mas ele descarta, dizendo que está bem e que pode ser apenas sua imaginação. Itsubita então pergunta se pode entrar na casa do protagonista. Ele quer recusar educadamente, sabendo que seus amigos, Taka e sua gangue, podem parecer intimidadores, mas são pessoas boas. Quando o protagonista está prestes a pedir para Itsubita sair, Taka chega e nervosamente pergunta se o protagonista tem uma visita, insinuando que ela deve ir embora, pois ele está ocupado. O protagonista fica frustrado com o mau timing e preocupado com Taka ao ver Itsubita. Os companheiros de Taka reconhecem Itsubita e a elogiam, dizendo que ela é ainda mais bonita pessoalmente do que na internet. Taka pergunta a seus homens se eles
a conhecem, e eles informam que ela é Itsubita, conhecida como a garota mais bonita do Japão. Itsubita se dirige a Taka como o tenente da ala esquerda do sindicato Arazu, o que choca o protagonista e seus companheiros. O protagonista fica surpreso ao ouvir isso e se pergunta como ela sabe da posição de Taka, já que Itsubita não deveria estar envolvida com o sindicato ou com seu mundo sombrio. Mesmo assim, ela sorri, enquanto Taka fica visivelmente irritado, e o protagonista tenta acalmá-lo. A galeria de tiro durante um festival onde Taka fez crianças chorarem. Taka se desculpa, separando suas ações passadas do presente. Ele questiona como Ubo conhece e percebe que ela está usando o mesmo uniforme que o protagonista. Uba se apresenta, sugerindo que ele a esquecerá, já que provavelmente não se lembrará dela de qualquer maneira. Taka fica furioso, questionando se ela o está tomando por idiota. Uba responde corajosamente que sua intimidação não a assustará e zomba de sua gravata. O protagonista se pergunta por que Uba está provocando-os com um sorriso. Taka reconhece sua língua afiada, insinuando que haveria consequências se ele não estivesse se controlando. Relutantemente, ele concorda em deixá-la ir desta vez. O protagonista percebe que Taka está lutando para conter as lágrimas, revelando sua vulnerabilidade. Taka pergunta se o protagonista o acha tolo, mas o protagonista o respeita profundamente. Uba se apresenta como Uba, um nome familiar para Taka. Taka fica surpreso ao perceber que ela é filha do chefe do Departamento de Investigações da Agência Nacional de Polícia. Mas Uba corrige, dizendo que é seu tio, mas ainda assim ele é tão afetuoso como sempre. Uba propõe uma solução. Ela limpará a dívida dos pais do protagonista se ele se mantiver afastado. O protagonista fica atônito com a negociação repentina. Uba oferece pagar a dívida do pai do protagonista em dinheiro, deixando nervoso. Justo quando as tensões aumentam, uma mulher interrompe, apresentando-se como Uba Sakurako, a mãe de Uba e advogada. Ela os adverte sobre os perigos de suas atividades, com uma calma que contrasta com suas palavras afiadas. O protagonista nota que era como se ninguém pudesse escapar de sua lâmina, mesmo que ele não fosse o alvo de suas palavras. Sentia a opressão esmagadora. Taka parece estar perdendo a coragem ao encará-la diretamente. Finalmente, Taka diz que eles só querem recuperar o que emprestaram, mas foi o pai do protagonista que fugiu para o exterior sem pagar suas dívidas. Mesmo que ele não acredite nisso, não há outra escolha a não ser pagar a dívida. O protagonista percebe que Taka surpreendentemente recuperou a compostura, fingindo confiança. Sakurako afirma que não há lógica em discutir as taxas de juros, já que o negócio de empréstimo dinheiro é ilegal. Taka rebate, questionando o que ela pode fazer como advogada independente. O protagonista percebe que Taka está se colocando em uma situação difícil, provavelmente suando frio. Sakurako ostenta um rosto orgulhoso, afirmando que seu pai é o homem mais incrível do Japão. Ela descreve os gestos afetuosos de seu pai para com sua mãe e ela mesma, deixando Taka confuso sobre como ela sabia de suas ações. Sakurako se pergunta se é ousado demais exibir tanta afeição na frente de uma criança. Ela entrega um envelope a Taka, sugerindo que façam um acordo. Taka pondera por um momento antes de concordar em encerrar as conversas ali e prometer nunca mais tocar no protagonista. O protagonista fica chocado, se perguntando se o conteúdo do envelope pagará toda a enorme dívida. Sakurako confirma que sim, garantindo que o dinheiro que aquele idiota devia foi pago integralmente. O protagonista pensa que Sakurako acabou de insultar seu pai, mas ela parece não se abalar. Taka reconhece que recuperaram a quantia emprestada ao pai do protagonista, expressando alívio por ele. Uba gentilmente pega na mão do protagonista e o tranquiliza, dizendo que percebe que ele pode estar achando difícil acompanhar tudo. Ela promete que tudo ficará bem e que não há desvantagem nisso. O protagonista nota que Uba está tremendo de medo. Sakurako sugere deixar os jovens conversarem e propõe uma conversa entre membros do grupo de vítimas e as Almissero. Taka recusa, temendo que isso só trará problemas se ele se envolver com ele. Enquanto Taka diz que aquele é o fim do relacionamento deles e duvida que se vejam novamente, ele pede ao protagonista que se cuide. O protagonista sabe que ele está tentando manter a postura, mas sabe onde ele mora, e se algo acontecer, sua esposa disse que sente falta dele, então ele pode visitá-la alguma vez. Quando Sakurako se acomoda, ela pede a Uba que cuide disso depois, e Uba agradece. Ela se desculpa com o protagonista, dizendo que sabe que o pai dele pediu para quitar completamente essa dívida, para que ele possa ficar tranquilo. As coisas não serão como antes, e ele ainda poderá ter uma vida normal. Quando ela vai embora, o protagonista pergunta a Uba o que está acontecendo e por que ela está tremendo tanto. Uba diz que não está tremendo, e começa a gaguejar, dizendo que não é como se ficar na frente daqueles homens assustadores a tivesse deixado abalada. O protagonista percebe que, como ele pensava, ela estava realmente com medo de Taka. O protagonista coloca as mãos sobre ela, dizendo que vai preparar um chá e que eles poderiam descansar um pouco na sala de estar, então ela poderia contar a história para ele, e ela concorda. O protagonista vê que ela vai explicar corretamente como a dívida que seu pai deixou foi paga, mas Uba diz que a dívida de seus pais foi quitada, mas há uma condição. O protagonista fica apavorado ao ouvir isso, o que o assusta. Uba diz que ele terá que morar com ela. O protagonista fica perplexo ao ouvir isso. Ela realmente disse isso? Ela está brincando? Se for o caso, ele não será morto apenas pelos garotos
da escola, mas também pelos fãs dela em todo o país. Uba diz que vai explicar tudo para ele e sugere que vão para a sala de estar, sorrindo para ele. O protagonista pensa que Uba o chamou pelo nome, com um sorriso semelhante ao de uma deusa, um sorriso quase perfeito que o cativou instintivamente. O único defeito era que suas pernas ainda estavam tremendo de medo. Enquanto se sentam para tomar uma bebida, ela diz que explicará a situação. Pode-se dizer que o protagonista se tornou propriedade dela, e isso é tudo. Enquanto ela sorri, o protagonista acena com a cabeça, dizendo que sim, ele entende, mas grita com ela, perguntando se ela não tem intenção de explicar. Uba responde que achou que seria inútil dar uma explicação longa, então tentou manter as coisas simples e curtas. O protagonista grita com ela, dizendo que, claro, isso não é bom, já que ele se tornou propriedade dela, e pede para que ela não o trate como um animal de estimação que comprou, pedindo que ela explique claramente para ele. Ao ouvir isso, Uba tem uma ótima ideia, dizendo que, a partir de hoje, o protagonista será seu animal de estimação, o que faz arrepiar a espinha dele. Ela diz que soa bem e que tem um bom toque. O protagonista percebe que ela não tem nenhuma intenção de explicar e ignora completamente o que ele diz. Ela ri, corando, e se perde em sua fantasia. Mesmo assim, ela ainda parece uma imagem perfeita. É honestamente um crime ser tão bonita. O protagonista, com o coração fraco, enquanto Uba se desculpa, dizendo que estava se divertindo um pouco. Ela pergunta onde eles haviam parado a conversa, ao que o protagonista responde que estavam falando sobre o motivo de ele ter se tornado propriedade dela. Bem, a verdade é que foi porque o pai dele veio implorar em lágrimas para a mãe dela. O protagonista pensa, por que seu pai implorou em lágrimas para a mãe de Tsuba? Aqui está a razão. Parecia que seu inútil pai e a mãe de Uba foram à mesma escola primária, secundária e de ensino médio e tiveram uma relação indesejável, mas inseparável. Ela tinha ouvido rumores sobre o pai inútil dele, mas, desde a formatura do ensino médio, eles nunca haviam se contatado. Isso até um mês atrás, quando o pai dele a contatou. O que ele disse foi para ajudá-lo. A princípio, parecia que a mãe dela iria recusar, não importa o quão inseparável fosse a relação dele. A pessoa que o colocou em uma situação difícil por sua própria tolice foi ninguém menos que ele mesmo. Ela disse que a mãe dele, que continuava apoiando, era igualmente culpada. O protagonista fica furioso, rangendo os dentes, pensando, o que meu pai estava fazendo? Ele sinceramente pensa que, assim que o pai voltar do exterior, ele vai espancá-lo até ficar satisfeito. Ela menciona que o pai dele chorou e disse que ele deveria pelo menos salvar o filho, que ele não fez nada de errado, diferente dele. Ele tem muito potencial e não quer arruinar o futuro dele. Ele disse isso chorando em lágrimas. Bem, mesmo assim, ela não tinha razão para concordar. Se fosse qualquer outra coisa, só adicionaria lenha à fogueira. Uba diz que agora ela tem certeza de que o sempre sábio MC, personagem principal, deve estar se perguntando por que sua mãe o ajudou. A razão, claro, foi basicamente que ela pediu isso de forma egoísta. MC fica envergonhado ao perguntar se ela pediu isso de forma egoísta, como isso está relacionado a ajudar seu pai, e se alguém mais está conversando sobre isso. Uba diz que ela sempre foi uma boa garota honesta e obediente, que nunca agiu de forma egoísta, e seus pais e avós estavam radiantes com a adorável filha única. Quanto a algo egoísta pela primeira vez, eles quase fizeram arroz vermelho para a ocasião. MC pensa que ela basicamente chamou de boa garota honesta, mas ele vai ignorar isso. Eles devem ter uma considerável falta de bom senso ao ficarem tão felizes por sua filha ser egoísta. Uba diz que ela teve dois pedidos egoístas. Primeiro, ela queria ajudar MC, e é natural, já que ele não fez nada de errado, e ela não se importa com o que aconteça aos pais dele, mas ela não podia ignorar que ele ia sofrer por isso. MC fica tocado, se perguntando por que Uba está preocupada com alguém como ele. Uba diz que o segundo pedido egoísta dela é exatamente o motivo pelo qual ele se tornou sua propriedade, e o pedido mais egoísta dela é que, não importa o que aconteça, ela quer viver com ele. Ela sorri dizendo que quer viver com ele. MC balbucia que entende, embora menos do que já sabia. Isso já é VIP sendo egoísta. Ela disse aos pais que iria viver com ele, pulando etapas como confissão e proposta. Uba faz uma cara de esposa fofa dizendo que quer estar com ele. A luz brilhante, como a luz do sol, faz MC ficar cego. MC pensa que uma deusa fofa como ela derrubaria qualquer homem. Uba confirma isso. Então todos ficaram animados com o primeiro amor dela e a fizeram ser egoísta. O pai dela foi em frente e preparou o cheque, enquanto a mãe dela contatou o pai dele, e isso foi decidido. Deram a ele um envelope. MC o abre, encontrando um compromisso escrito afirmando que MC e Uba irão morar juntos, e MC aprova ser registrado e adotado pela família Uba após completar 18 anos e se formar no ensino médio. Após o início da coabitação, o senhor e a senhora Yashomi serão permanentemente banidos de ter contato com Yua Yashi. MC grita perguntando o que é isso. Não só ele vai morar com Uba, mas depois de se formar, eles serão casados, e ele será adotado pela família dela. Ele não acredita que seus pais aprovaram isso, e foi devidamente assinado. Então ambos os pais estão de acordo. MC consegue de alguma forma imaginar o rosto de sua mãe casualmente dizendo que MC ficará feliz agora enquanto ele se desfaz. Uba diz a MC que ele não precisa se preocupar, pois ela pretende cuidar dele.
dele. Mas, como ele tem um bom coração, provavelmente se sentiria mal por ela cuidar dele. Então, depois que ele for adotado pela família, ele trabalhará no lugar do pai dela, eventualmente se tornando o presidente da empresa do Grupo UBA. Isso foi o que foi acordado, uma vida que MC nunca poderia imaginar. MC sente um arrepio na espinha, se perguntando o que está acontecendo com seus pais. Seus pais são uma coisa, mas a família UBA está em outro nível. Claro, eles nem se conheceram antes, mas permitiram que algum estudante do ensino médio se casasse com a valiosa filha única deles, além de torná-lo o próximo presidente da empresa. Por mais inacreditável que seja, só pode ser de tirar o fôlego. UBA diz que tanto os pais dele quanto os dela deram sua aprovação. Infelizmente ele não tem nenhum direito de recusar. Se ele recusasse, sabe o que aconteceria? MC reflete sobre isso, pensando que tem uma ideia geral. Sem dúvida, ele trabalhará como escravo de um funcionário do Grupo UBA ou será enviado para o subsolo. Nunca mais verá a luz do dia até morrer. Dias de inferno o aguardam. UBA, como esperado dele, elogia o bom julgamento. Se ele recusasse, ela o faria ser mordomo exclusivo dela pelo resto da vida, e qualquer coisa atravessaria fora de questão. Ele experimentaria o inferno, onde não poderia tocá-la, mesmo que ela se mostrasse indefesa. MC arde com o pensamento. Há uma espécie de euforia diferente que ele nunca pensou que ouviria de UBA falando sobre coisas travessas assim. Ele percebe que ela está se forçando, dado quão vermelha está a sua cara. Ter um relacionamento de amor proibido com uma dama enquanto a serve como mordomo não soa tão ruim. UBA cutuca, dizendo que isso não é permitido, e que não, relacionamentos de amor proibido não são ruins, mas, afinal, ele não diria que o amor puro é melhor? Ele não gostaria de professar seu amor adequadamente? MC pensa nessa garota. Ela é tão fofa, mesmo que na escola UBA seja constantemente uma beleza impecável e perfeita, como uma flor inalcançável no alto de uma montanha. Mas a garota na frente dele é completamente diferente. É fofa e inocente, como qualquer garota comum que ama shoujo mangá. Essa pode ser sua verdadeira forma. Opa, se você deseja mais vídeo dessa obra, não se esquece de deixar o like, meta de 150 likes e já trago mais vídeos. Até a próxima.